Boa noite a todos, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, o público aqui presente. Hoje, em especial, minha mãe, acompanhando aqui a sessão no plenário, a esposa do vereador Devanir, professora Joelma, a esposa do vereador polaco, Suelen, o esposo da vereadora Mara, o Dida, seu filho Igor, e o nosso servidor, o Vladimir. Gratidão a Deus por essa semana, que Ele nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos nessa casa. Passo a palavra para o vereador Toninho, para que faça a leitura da Bíblia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, pessoas presentes, os ouvintes do rádio e do Face. Lucas 1, capítulo 37. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Obrigada, vereador. Com a presença dos 9 vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que se encontram aqui presentes, também aquelas que nos acompanham através da rádio, do Face, dos meios de comunicação, e aos servidores que nos auxiliam nessa sessão ordinária. Ofício número 008/2025. Excelentíssimo senhor vereador, no momento em que cumprimentamos cordialmente, vimos pela presente em resposta ao ofício 014/2025, informar que o projeto da coleta seletiva e o projeto de arborização está em fase de elaboração do projeto piloto. Sem mais para o momento, antecipo os nossos agradecimentos e nos colocamos à inteira disposição para eventual esclarecimento. Atenciosamente, Edivaldo José de Souza, diretor do Departamento de Meio Ambiente. Excelentíssimo senhor Cleverson Freitas da Silva, vereador segundo secretário da Câmara Municipal de Eldorado. Ofício 064, Gabinete/2025. Eldorado MS, 24 de fevereiro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Devanir Aparecido Piton, vereador, primeiro secretário. Excelentíssimo vereador, saudando-o cordialmente, venho por meio deste em atenção ao ofício número 024/2025, depois de consulta ao Departamento de Engenharia, informar que o imóvel já pertencente ao município de Eldorado, conforme matrícula número 11.709, ficha 01, está em fase de adequação do projeto para a posterior execução do loteamento. Vale salientar que o município solicitou à Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, a AGEAB, a inscrição da área para a construção de lotes urbanizados e em visita em loco do técnico do referido órgão, foi orientada a realização de alterações no projeto de loteamento, visando uma redução dos custos para adequação da infraestrutura local e mantendo a eficiência na distribuição dos lotes. Após tais orientações, o Departamento de Engenharia está em fase de finalização do projeto executivo e memoriais, para posteriormente dar sequência na divisão das matrículas. Ressalta-se ainda que a administração aguarda a resposta da AGEAB para a realização de ensaios e testes na área necessários à aprovação do projeto e execução dos lotes urbanizados. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Ofício 074, Gabinete 2025. Eldorado, 27 de fevereiro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Excelentíssimo vereador, saudando-o cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao ofício número 030/2025, informar que foram formalizados pedidos de veículos junto à Receita Federal através dos ofícios 031/2025, Gabinete, veículos de passeio, caminhões, vans, micro-ônibus, etc. E no ofício número 041/2025 do Gabinete, um caminhão e ou caminhão conjunto que seguem anexo.
Dessa forma, essa administração aguarda a resposta dos respectivos ofícios, a fim de que, posteriormente, possam ser formalizados os termos de cessão de uso, bem como está trabalhando no sentido de buscar outros bens em outras instituições. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenci, Prefeita Municipal. Ofício 075/Gabinete 2025, 27 de fevereiro de 2025. A excelentíssima senhora Alcimara Lima Melges, vereadora vice-presidente. Excelentíssima senhora, saudando-a cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao ofício número 034/2025, após consulta junto ao Departamento de Meio Ambiente, informar que o município possui um local apropriado para essa finalidade. Ocorre que a implantação de um viveiro de mudas depende de um projeto, no qual já está em andamento, haja visto o cumprimento de exigências documentais e ambientais. Dessa forma, é importante esclarecer que já estão sendo tomadas as medidas necessárias para a formalização de tal pedido através do departamento. E no momento oportuno, considerando-se a viabilidade financeira, será executado. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenci, Prefeita Municipal. Itacuru, 18 de fevereiro de 2025. Ofício número 039/2025. Ao excelentíssimo senhor presidente, senhora presidente da Câmara Municipal de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Assunto: encaminhamento de indicação. Senhora presidente, venho, através do presente, encaminhar-lhe a indicação 037/2025, que foi aceita pela mesa na sessão ordinária do dia 17 de fevereiro do ano corrente. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e elevado apreço. Atenciosamente, Fábio José Milani Grangeiro, presidente. A indicação feita lá pela Câmara de Itacuru. Indicação 037/2025. Os vereadores que a essa subscrevem no uso de suas atribuições legais e nos termos regimentais indicam que sejam oficializadas as câmaras municipais dos municípios integrantes do Cone Sul sobre a proposta de formular documento público e ser encaminhada ao CEINFRA, deputados estaduais e federais, que representam a região, e ao excelentíssimo governador do estado do Mato Grosso do Sul, o senhor Eduardo Riedel, solicitação para: através da parceria entre as câmaras municipais e prefeitos dos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia, Aramoreira, Sete Quedas, Paranhos, Itacuru, Guatemi, Japorã, Eldorado, Mundo Novo, Itaquiraí, Naviraí e Juti, pretende-se firmar documento público solicitando a intervenção das autoridades em busca da recuperação da MS 180 e da MS 295, rodovia Guaiporã, entre Eldorado até Ponta Porã. Justificativa. Nos últimos 10 anos foram inúmeras as reiterações de providências dos poderes executivos e legislativos municipais dos referidos municípios por reparos e sinalização das citadas rodovias sem a devida solução, comprometendo e danificando cada vez mais a estrutura existente, bem como comprometendo o investimento público. As rodovias foram implantadas com o propósito de ser um canal de desenvolvimento para o extremo sul do Mato Grosso do Sul, e infelizmente vem trazido sérios problemas para a região do Cone Sul, com a deterioração da pavimentação das mesmas, ocasionando diversos acidentes com vítimas fatais. Além do estado de destruição de pavimentação, o trecho compreendido pelas rodovias não possui acostamento. Ressaltamos que a falta de sinalizações verticais e horizontais é outro fator que tem aumentado o perigo aos condutores de veículos, considerando que a sinalização existente, deficitária, é insuficiente ao tráfego intenso de caminhões de carga que utilizam o trajeto em direção ao Paraná. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2025, assina os vereadores da Câmara de Itacuru. Ofício 023/2025, Iguatemi, 11 de fevereiro de 2025. Senhora Presidente, o presidente da Câmara Municipal de Iguatemi, Estado do Mato Grosso do Sul, o senhor Jesus Milani de Santana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente, através do presente, encaminhar
a Vossa Excelência cópia da indicação aprovada em sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2025, de autoria de Vossa Vereadora, da vereadora Miriam Krenzeski e demais vereadores. Indicação número 006/2025. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, protesto de elevado estima e distinto apreço. Atenciosamente, Jesus Milani de Santana, presidente. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente do Legislativo Municipal de Eldorado. É a mesma indicação que eu acabei de ler da Câmara de Itacuru. Presidente, era só o que tínhamos para o pequeno expediente. Obrigada, vereador. De acordo com o sorteio, passo agora para o uso da tribuna. O primeiro, o vereador Devanir. Já deixei meus cumprimentos, mas aos que chegaram após minha fala inicial, meu boa noite novamente. Também as pessoas que começaram a ouvir a transmissão agora, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns ofícios que foram encaminhados. Eles não serão lidos aqui na sessão, porém, para apresentar um pouquinho dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? Aqui já foi falado, um desses ofícios aqui é uma solicitação pedindo providências para a realização do recapeamento asfáltico das vias localizadas nos bairros, no centro da cidade, bem como o patrulhamento das estradas vicinais. Boa parte desse pedido já foi atendido, né? Então, era uma demanda que a gente vem, com esses anos de mandatos, de cargo aqui de vereador, vem pedindo, e a gente vinha sempre tendo essa dificuldade. Chegava início de mandato, ou seja, início do ano, a gente tinha as especificidades desse momento de janeiro, que é ao produtor as safras, né, que precisam ser escoadas, as escolas que em fevereiro começam as aulas, as estradas precisam estar em boas condições, e até então isso a gente tinha essa dificuldade, porque tirava-se férias em janeiro e a hora que era para começar o servidor estava voltando, não por culpa dele, né, de repente por uma organização das pastas, e começava-se tudo meio atrapalhado. E eu vi que dessa gestão, essa boa organização aconteceu. Então, assim, já estender os parabéns à equipe lá do Departamento de Obras, às pessoas que desenvolvem esses trabalhos e pensaram, se preocuparam por esse momento. Tenho certeza que não só esse momento, citei esse momento, mas uma rotina de manutenção dessas estradas deverão ser acontecidas e, com certeza, será pela atenção de quem está à frente à pasta. Então, parabéns à equipe que deu essa devida atenção. Esse outro ofício também foi a pedido da sinalização da Avenida Tancredo Neves e da Benedito da Silva, até a resposta já havia chegado aqui em sessões anteriores. Nós sabemos, eu me lembro da resposta que é uma empresa, né, que fez o recap ali da Tancredo Neves e da Benedito da Silva. Mas, assim, eu vou então pedir novamente aqui, verbalmente, para que... eu sei que a empresa tem um prazo para cumprir, mas que a prefeitura faça um paliativo. Está acontecendo acidentes, vocês são usuários daquelas vias ali, nós somos, e os quebra-molas, né, foram recapados, o recap ficou muito bom, só que eles não têm sinalização. Então, assim, acaba trazendo transtornos. Nós sabemos que a obrigação é da empresa que executou a obra, mas o município dê essa atenção aqui de uma forma paliativa até que a empresa faça dentro do seu prazo, porque até então a gente também não tem como exigir da empresa isso, porque o prazo dela ainda está em andamento. Eu pedi informações aqui sobre aquele terreno, até foi lido hoje a resposta, lá do Cláudio Riggs. Falo Cláudio Riggs porque foi de quem a prefeitura adquiriu, em parceria aqui com essa casa. Os vereadores que estavam aqui naquela época, o vereador Toninho, a vereadora Daiane, né, e a vereadora Ângela. E eu, nós estávamos aqui, quando na presidência dessa casa, junto com os colegas demais, que não estão mais, definimos por fazer uma devolução do recurso para comprar um terreno, e foi comprado do lado do Manuel Gomes. E passou-se anos e a gente não caminhou. Eu nem falo a gente, eu falo o executivo, né? Porque a nossa parte nós fizemos.
Fizemos a devolução do recurso, o terreno foi comprado, e ao Executivo cabia viabilizar a construção de casas populares. Durante a campanha foi muito discutido isso daí, e pertinente, porque a gente precisa avançar, os colegas sabem, estão correndo atrás disso, e a resposta foi que está em trâmite de fazer as matrículas de projeto. Mas, assim, presidente, queria que a senhora retomasse esse meu pedido através de ofício, para que o Executivo nos convide a estar participando da elaboração desse projeto, né? Que a gente possa opinar também. Porque depois que esse projeto estiver pronto e chegar, talvez, aqui, a gente vai ter que ficar colocando emendas. Então, nos convide agora para participando, né, vereador Toninho, a montar um projeto junto, de ideias, de que forma pode ser executado aquilo lá, e, posteriormente, a gente também possa estar colaborando em correr atrás dos nossos deputados, do governo do Estado, fortalecendo esse pedido da construção dessas casas populares. Vereador Tenente, concordo com o senhor que esse microfone é ruim demais, a gente tem que ficar virando aqui para se posicionar a fala com os senhores. Presidente, a senhora vai ter que deixar um fixo aqui, daquele móvel aqui. Outro pedido meu aqui foi da capela mortuária, em que trâmite está a questão daquela capela mortuária. Eu sei que os colegas também devem ter conhecimento, que aquela capela mortuária foi um erro, né, da gestão daquela época, construiu uma obra pública em cima de um bem particular. E quem é do setor público, agentes políticos, sabe que isso é imperdoável, né? Não pode, né? Como é que nós vamos aplicar um dinheiro público em cima do terreno particular? Mas tudo bem, um erro aconteceu e a obra ficou paralisada. E a solução para resolver aquele problema na época foi que a prefeitura entrasse na justiça requerendo, através de uso capião, aquele espaço. E até onde a informação que eu tinha, que não é só um terreno, né? Acho que é 2 ou mais terrenos, e um havia sido liberado. Mas, para o município, um só não resolve, porque metade da obra continua, outra metade fica parada, não tem como, né? Então, assim, ainda estou aguardando essa resposta. A resposta desse daqui, estamos aguardando para que venha em que pé está, e, a partir daí, ver a viabilidade da continuação daquela obra, até pelo comprometimento de engenharia, se ele é possível ser avançado, e, não sendo possível, né, que outras providências sejam tomadas, mas de uma forma urgente. Capela mortuária é um assunto discutido aqui há alguns anos, da necessidade, né, de termos aqui no município. Hoje, quem tem um plano como o Pax ou o Muprev, estão amparados, mas nem todos têm esse acesso, né? Essas pessoas que não têm condição, como é que elas fazem para velar o seu ente querido? Então, de forma urgente, o vereador Polaco até fez uma sugestão, eu vi no vídeo do senhor, parabéns pela sugestão. Então, se lá não for possível, né, que a gente acate essa sugestão ou tenhamos outras ideias para que o problema seja solucionado. O que a gente não pode é conviver com essa situação, né, e fazer de conta que está tudo certo, e não está. Havia também encaminhado um ofício pedindo que o Executivo pudesse viabilizar, junto aos órgãos da Receita Federal, da Polícia Civil, da PRF, alguns veículos, né? A gente sabe que esses veículos são apreendidos, às vezes, por ilícitos, e eles acabam ficando deteriorando ali no pátio. E, para o município, isso tem muita utilidade. A gente já teve, lá atrás, alguns desses veículos que foram cedidos para o município estar utilizando e, posteriormente, até doados. Então, assim, o município já se posicionou, que já encaminhou ofícios, né, está correndo atrás, espero que consiga, né? Hoje, até havia apresentado e demonstrado algumas carretas que estão ali na delegacia, que seriam bem utilizadas hoje na utilidade do agro, aí, em relação a buscar calcários, né, vereador Valdir? É uma das coisas que a gente vem pedindo também. Então, que haja, está havendo, porque a prefeita mandou aqui o ofício dizendo que já foi solicitado. Espero que, em breve, a gente tenha aí boas respostas para poder estar atendendo a população. E havia pedido aqui também, no outro ofício, a limpeza do parquinho do Manuel Farias. Também vi, vereador Neno, que o senhor também solicitou isso daí, né? Mas também tinha encaminhado um ofício nesse sentido, para que tenha uma atenção. E não só diante dos nossos pedidos aqui, através de ofício, mas que tenha uma rotina de limpeza, né? Lá as crianças brincam, precisa ter uma manutenção, precisa ter uma limpeza, para que aquela comunidade, como as demais comunidades, tenha esse espaço de lazer dentro dos seus bairros, tá? Então,
é o mínimo que a gente pede lá para que o Executivo possa estar fazendo. Fiz questão de ler esses ofícios, como eu disse, porque havia sido encaminhados, né? E como não passaria por leitura, até porque, às vezes, as pessoas nos questionam, né? O que está sendo feito? Então, se a gente não vir aqui dizer o que está sendo feito, de repente vão falar que os vereadores ou que o vereador Devanir não está fazendo nada. Isso não é verdade. A gente está correndo atrás, estamos buscando, vejo uma grande parceria nessa casa, por parte de todos os vereadores, a gente sempre senta, discute, tenta alinhar melhorias para a nossa cidade. E o propósito é esse, né, em conjunto, uma boa aliança. Quando eu falo boa aliança com o Executivo, mas uma boa aliança no sentido de pensarmos juntos, decidirmos juntos, né, e buscarmos boas alternativas para o nosso município juntos. Tá? Que Deus abençoe a todos e até a próxima sessão, se Deus quiser. O próximo aqui, o vereador Cleverson. O senhor tem até 10 minutos. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quero cumprimentar os funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio. Uma boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, aqui parabenizar ao pessoal do Distrito Morumbi, mas não só parabenizar, mas também agradecer. Eu participei ontem do torneio que teve lá, ontem, acompanhei, prestigiei o evento, e eu tinha saído de casa com uma mentalidade, uma visão. Só que ontem lá, o pessoal do Distrito Porto Morumbi, eles me ensinaram uma grande coisa. Eu saí de lá com uma mentalidade um pouco diferente, aprendendo com eles. Porque eu vi ontem lá, naquele torneio, que para muitos foi apenas um jogo de futebol, mas eu saí de lá com a visão, na prática, de que é possível fazer, realizar, sem estar preso no cabresto do sistema. Eu aprendi, pessoal, que é possível fazer, trabalhar, sem depender das migalhas do sistema. Eu vi ontem, lá no Distrito Morumbi, debaixo de sol, do calor, poeira, de que é possível realizar, sem que sejamos feitos ou tratados como moeda de troca. Aquele pessoal me deu uma grande lição, de que quando a população se une por um propósito, por um objetivo, é possível ser feito. Por isso eu quero não só parabenizar, mas agradecer a todos do Distrito Porto Morumbi e dizer que vocês tinham, têm e continuará tendo sempre o meu respeito. O propósito desse torneio era levantar cestas básicas para famílias carentes. Só que eu saí de lá, pessoal, com uma riqueza muito maior do que essa. Eu vi na prática o que aquele povo fez ontem. Foto e vídeo, qualquer um faz. Mas nem sempre foto e vídeo diz a realidade e a verdade. Eu digo pelos meus. Até porque nós temos um exemplo do quadro da Mona Lisa. Quando nós olhamos para aquele quadro, a gente nunca sabe se ela está rindo ou está chorando. Porém, há um versículo na Bíblia que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele povo ontem me deu uma lição. Eu gostaria de pedir, senhora presidente, se me permite, para a Vera, que enviasse um ofício para a prefeita, pedindo, se fosse possível, uma cópia do projeto arquitetônico do Parque da Cidade. Um projeto que tem lá para aquele antigo, conhecido como Lago do Prefeito. E nesse mesmo ofício eu gostaria que, se possível, fosse enviado o quanto já foi investido ali, o quanto já foi gasto ou aplicado de recursos do governo e também dos recursos do município, por gentileza. E, finalizando minhas palavras, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para a prefeita Fabiana. Como é do conhecimento de todos os anos há uma festa na nossa cidade, no mês de maio. A festa que temos lá no Parque de Exposições, o nosso rodeio, ou Festa da Melancia, como queiram classificar. Eu gostaria de deixar aqui uma sugestão. Como existe uma comissão para organizar essa festa, e não só a festa, mas também o recurso para ser aplicado nesta festa, que talvez elaborasse um plano ou reservasse um pouco dessa verba, e vamos liberar o parque lá no domingo para as crianças brincar. Tem muitas crianças que gostariam de estar lá, mas muitas vezes o pai não leva porque não tem condições de deixar a criança brincar, comer dos negócios lá que a gente sabe que não é barato. Então, que a gente sabe o quanto a prefeita tem um carinho pelas crianças, mas que talvez esse ano a gente pudesse olhar
de uma forma diferente para as crianças da nossa cidade. Vamos liberar o parque lá, deixa as crianças brincar no domingo lá, a tarde inteira, a noite inteira, separa aí um pouco desse recurso, dessa festa, e vamos aplicar nisso, no bem-estar das nossas crianças. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Pela ordem, o vereador Adenir. O senhor tem até 10 minutos. Oi. Boa noite a todos. Presidente, hoje estou muito feliz aqui pela presença da Mileide. Ao longo da campanha que nós nos conhecemos, né, Mileide? Muitas vezes nós discutimos Eldorado. Muitas vezes nós falamos de planos e de projetos. A Mileide, ela não se elegeu, mas, se eu não me engano, você é a primeira suplente. Não tenho certeza disso, você tirou 109 votos. E começamos uma amizade. E a Mileide, senhora presidente, esses dias ela me mandou um vídeo me dizendo: ô, tenente, está tão calor, dá uma olhada nisso daqui. E aí ela mandou um vídeo do prefeito lá de Sorocaba, mostrando piscinas pequenas, mas nas creches e nas escolas daquele município. Então, aqui, amanhã eu vou fazer um ofício para a prefeita Leite, e vou solicitar a ela que olhe com bons olhos, inclusive, se você me autorizar, vou colocar o seu nome lá. Tá bem? A Mileide também, prefeita, ela perdão, ainda não, né? Presidente, ela, numa das conversas que nós tivemos, ainda quando éramos candidatos, ela falou que a prefeitura investia muito pouco no comércio local. E uma vez eu fui presidente do Banco do Povo aqui no município de Eldorado. E eu comentei com ela sobre o Banco do Povo lá atrás. E aí ela disse: olha, a prefeitura poderia pegar um pouco do seu recurso e investir no comércio local através de financiamento com taxas bem baratas para que o comércio possa melhorar, para que possa fazer mais compras, para que possa melhorar o ambiente. Também vou fazer um ofício para a prefeita, certo? Pedindo para que ela reconheça e que estude essa possibilidade, Mileide. Vereador Devanir, o vereador Polaco acabou de falar do Lago Municipal. Lá em Palotina, cara, tem um lago maravilhoso. Lá em Guaíra, também tem um lago maravilhoso. Quem vai para Campo Grande e passa por Fátima do Sul, tem um lago maravilhoso. Terra Roxa, aqui no Paraná, vai começar a fazer um lago. E nós tínhamos um lago. Aí acredito que nós, os 9 vereadores, a gente precisava ter uma conversa, assim como o vereador Polaco comentou aqui, para a gente ter, assim, principalmente, vereador Polaco, já falei com a prefeita, que a gente precisa olhar com melhores olhos para aquele lugar lá. Lá são 60 mil metros quadrados, com aqueles campos lá, dá 2 alqueires e meio praticamente, e está lá. E aquela ali é uma área muito valiosa. Queria dizer também que um empresário, ele me ligou esses dias e falou que eles estavam pescando lá e eles falaram da necessidade de um portal na entrada do Morumbi. E eu ainda melhoro as palavras dele, eu acho que a gente tinha que ter um portal lá, mas a gente tinha que ter divulgações sobre o distrito de Morumbi, aqui na BR-163. Dizer também que hoje eu fiquei muito feliz, viu, presidente, de estar aqui na Câmara de manhã, certo?
e que a gente façamos nesses 4 anos o que foi feito aqui na Câmara. Porque aquela obra que estava fazendo ali na frente, ali, ela estava uma vergonha. Certo? Os tijolos estavam todos tortos, os paviflex pareciam que era a curva do Senna, lá pareciam fazer um S, e hoje eu cheguei ali, eles estavam desmanchando para fazer. Aí, assim, era importante que a gente, além de ver também aqui o da Câmara, que nós estávamos passando todo dia, que a gente comece a fiscalizar as obras da Prefeitura, que provavelmente nós vamos encontrar muito daquilo. Aí hoje ele estava começando um pedacinho ali, eu já comentei. Nossa, está começando errado de novo. Certo? Vai chegar dia 31 de dezembro e não terminou a obra. Gostaria também, presidente, que fosse feito um ofício para a Prefeitura, pedindo que a Prefeitura faça um levantamento dos locais onde que os alunos mais ficam para pegar os ônibus, para que possam fazer uns pontos, para que os meninos, nos dias de chuva, não fiquem na chuva. No domingo de manhã, fui na missa lá em Terra Roxa. E peguei um pequeno folheto, e naquele folheto estava lá 50 ações que nós podemos fazer pelo meio ambiente. Lembrando que a campanha da fraternidade desse ano, ela fala muito sobre o meio ambiente. E nós precisamos que a prefeita Fabiana, ela, o mais rápido possível, nomeie o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, ou a secretária, não sei, certo? Para que nós possamos cobrar dele, afinal de contas, no ano do meio ambiente, no ano que a campanha da fraternidade fala do meio ambiente, nós precisamos pensar um pouco. Assisti também, pelo Facebook, uma missa do Padre Marcos. E o Padre Marcos disse, vereadora Joelma, perdão, vereadora Devanir, senhora professora, professora Joelma, que há em muitos lugares no mundo, o Padre Marcos é polonês, que uma garrafinha de água como aquela que eu tenho aqui está custando $20. E quando a gente anda na zona rural do município, a gente vê muitos riozinhos assoreados. O riozinho lá do sítio do meu pai, por exemplo, quando dá uma chuva muito pouca, ele praticamente deixa de existir. Vereador Devanir, a mais triste das realidades eu ouvi do ex-vice-prefeito de Terra Roxa. Ele falou que ali em Terra Roxa, em razão dos assoreamentos dos rios e de não estar havendo mais a chuva, está secando tanto que nem os poços artesianos que supre os galinheiros lá, não sei se essa é a palavra certa, já não estão mais tendo água. Então, assim, eu acredito que os meus netinhos ainda não vão ficar tranquilos. Mas eu me preocupo muito quanto aos meus bisnetos em relação à questão da água. Da minha parte era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Eu passo a palavra para o vereador Devanir para fazer a leitura do... Perdão, tem o vereador... Vereador, desculpa, o senhor tem até 10 minutos. Pisquei antes. Boa noite, todo o público presente e aqueles que nos assistem através do Facebook. Quero primeiro deixar aqui os parabéns, à prefeita municipal aí, por ter organizado aí o Dia da Mulher. Mais uma vez, meus parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. E ainda esteve eu e o vereador Devanir, com nossas esposas, acompanhando. Também colocaram a gente lá para participar de uma dança. Mas foi uma manhã divertida. Na parte da tarde, eu não pude lá estar presente, mas parabenizar ela aí pela ação. Também, de antemão aqui,
Eu havia conversado com o Vladimir, né? Temos conversado bastante. E sobre o trabalho, né, que o pessoal da Endemias tem feito, o pessoal da Vigilância Sanitária também tem feito. E aqui, em nome do Vladimir, né, que foi aí um pré-candidato, foi um candidato a vereador, também estaria, né, se tivesse sido eleito, apto a estar aqui, né, representando a população, porque ele, com a equipe dele, eu sei que ele é capacitado, né, e ele tem a formação adequada para estar atuando, só que é o que a gente pede, né, precisa, né, que a população também ajude, que às vezes o pessoal passa comunicando que vai ter a limpeza, passa a limpeza e depois o pessoal joga o lixo. Aí então fica um pouco complicado, né? Mas o pessoal tem feito algumas atuações, né? Tem entregue algumas intimações, não seria intimação, o nome é notificação, para a pessoa não fazer e retirar, porque senão vai ter multa e, infelizmente, se não tiver ser rigoroso nessa ação, né, o pessoal vai continuar. Então, aqui, em nome do Vladimir, queria parabenizar toda a sua equipe, né, leve a minha gratidão, né, e também dos demais vereadores, né, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Dia da Mulher. Também estive hoje junto com o vereador Tenente, vereador Toninho, vereador Valdeir e vereadora Ângela. Nós estivemos no posto de saúde do bairro Manuel Gomes. Tivemos lá, demos uma olhada também na farmacinha, né, do posto, procurando a validade de medicamentos. Não encontramos nenhuma irregularidade no dia de hoje. Então, parabenizar também a equipe lá do posto de saúde do bairro Manuel Gomes. Também estivemos na Escola Eldorado. Não conseguimos, naquele momento, ali falar com a diretora Kelly. Nós vamos estar retornando lá, a mesma equipe. Nós fazemos parte da Comissão de Saúde. E a gente precisa levantar algumas informações sobre o ocorrido desse último final de semana, né, que várias crianças passaram mal. A gente não está acusando ninguém, mas a gente está buscando informações para que não ocorra, né? Mas poderia ter sido um problema, né, no município. A gente sabe que lá é estado, mas como a gente faz parte dessa comissão, a gente foi, né, buscar informações. Então, aos pais que têm nos mandado mensagem, fiquem tranquilos, que a gente está buscando informações para posterior trazer informações. Parabenizar aqui o vereador, né, Polaco e o pessoal lá do Morumbi, que estiveram organizando o torneio, né, foi um torneio beneficente, e trago aqui também uma fala que eu estive hoje com a prefeita Fabiana, das melhorias que vai estar sendo feita no distrito. A parte de banheiro, vai ser feito melhorias no campo. Como foi uma ação, né, de voluntários, não foi uma ação do município, não conseguiu deixar tudo preparado, mas a prefeita me garantiu hoje que todo mês ela tem depositado R$100 mil em uma conta separada, que ela vai estar sendo investido no distrito do Morumbi. Eu ainda indaguei, ela é verdade? Ela falou, é verdade. Nós vamos ter mais de R$1 milhão para ser investido no Morumbi, né, no decorrer, né, para o próximo ano. E hoje eu acordei com o pé direito, cara. A hora que eu abri o Diário Oficial, eu quero deixar aqui meus parabéns à Fabiana. Era minha primeira escrita da semana passada aqui, ó. Pedir a desapropriação da área do Morumbi. É a área onde se a gente pode fazer uma prainha. Sempre todo mundo briga. E a prainha que não sai. Mas se não tiver área, não tem como fazer uma prainha. E eu fiquei muito triste na semana passada, porque muitas pessoas que cobram para que saia a prainha, elas também atrapalham. No ano passado, final do ano passado, estava tudo programado para ser adquirida aquela área, e algumas pessoas confrontantes daquela área esteve no cartório para impedir que fosse realizado aquela compra daquela área, que elas não estariam assinando, porque tem uma questão da Avenida Portugal, que ela até na chácara ali da família Igrejaninha, ela é rua, até chegar na barranca não existe a rua. Então, alguns confrontantes precisariam estar assinando para a liberação a permuta que iria fazer com a empresa proprietária daquela área. E hoje, parabéns à prefeita Fabiana,
teve mais coragem do que muito homem que passou ali e entrou com um pedido de desapropriação daquela área. Vai deixar meia dúzia descontente, bravo, mas vai deixar 10 mil habitantes aí contente, porque eu tenho certeza que vai sair aquela área. O vereador Valdir também teve acompanhando alguns relatos de algumas pessoas que mandando mensagem, reclamando, mas já que não for por bem, né, então vai ser pela justiça agora para adquirir aquela área. Então deixo aqui pela coragem da prefeita de estar entrando, né, com esse pedido de desapropriação dessa área. Deixar também aos moradores ali do entorno da delegacia da Polícia Civil, que já estão me pedindo para tomar providências, amanhã vou tentar falar com o delegado, já está se estacionando vários veículos ali novamente, naquela região, e enquanto eu estive vereador de 2017 a 2020, eu consegui, com o juiz, que aqueles veículos fossem levados para um outro local, que é lá perto da Granja. E o juiz autorizou na época, rebocamos aqueles veículos que estavam ali, e agora, novamente, eu sei que quando vai lá para baixo, infelizmente, tem as pessoas que saqueiam, arrancam pneu, arranca diferencial, o que tiver pela frente, que dê para tirar com a chave, que o pessoal deixa no chão, sucateia tudo, mas ali também não é o local de ficar, onde pode se esconder pessoas atrás daquelas carretas à noite, tem adolescentes que vêm da escola, então se torna, mesmo sendo numa delegacia, se torna perigoso. Então, o pessoal que me procurou novamente, eu vou ver se eu consigo falar com o delegado amanhã, para que a gente consiga a retirada daqueles veículos ali. Também vou estar encaminhando um ofício, peço à secretaria, fui procurado por alguns funcionários da Belo Alimentos, que pede um redutor de velocidade ali naquela região. Assim como tem ali na JBS, quando a gente vai para Campo Grande, em Dourados, né, tem aqueles redutor de velocidade. A gente sabe que é difícil, as concessões da CCR, ela sempre atrapalha, mas vamos encaminhar ofício. Quero pedir o apoio. Outros vereadores já pediram isso há bastante tempo, mas a gente precisa fazer um novo pedido, colocar o nome, se os vereadores aceitarem, colocar em nome de todos os vereadores, e a gente dar continuidade e buscar para ver se a gente consegue esse redutor de velocidade naquela região, porque, infelizmente, os veículos passam em alta velocidade e, se não tiver um redutor, fica complicado ali para o pessoal transitar, principalmente no horário que estão chegando aí de madrugada para trabalhar ou que estão saindo. É o que eu tinha até o momento. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora sim, sem mais inscritos para uso da tribuna, eu passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura da ordem do dia. Solicitação 004/2025. Autora, vereadora vice-presidente Alcimara Lima Melges. A vereadora Alcimara Lima Melges, em pleno gozo de seus direitos políticos após deliberação do plenário e conforme as disposições legais, solicita ao ilustríssimo senhor Henrique da Silva Marques, diretor do Departamento Municipal de Esporte e Juventude, que viabilize a implementação de equipamentos de lazer e esportes na comunidade do assentamento Floresta Branca, incluindo uma quadra de futebol society, uma quadra de vôlei de areia e um parquinho infantil para as crianças. Justificativa. Senhor diretor, a implementação desses equipamentos esportivos e de lazer no assentamento Floresta Branca é de fundamental importância para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos moradores. A prática esportiva e as atividades recreativas são essenciais para a socialização, especialmente do público jovem e infantil, além de contribuir para um ambiente mais saudável e seguro. Além disso, essas melhorias trarão benefícios para a comunidade, fomentando a inclusão social, o lazer e a interação entre os moradores. Ressaltamos ainda a disposição da comunidade em colaborar no que for necessário, inclusive por meio de mutirões e ações de apoio para viabilizar a concretização desse pleito. Diante da relevância dessa demanda, solicitamos a atenção de Vossa Senhoria para a adoção das medidas cabíveis,
a fim de proporcionar aos moradores do assentamento um espaço adequado para esporte e lazer. Justifica-se a presente solicitação. Eldorado, no MS, 29 de janeiro de 2025, Alcimara Lima Melch, vereadora vice-presidente. Em discussão, a solicitação 004 de 2025. Vereadora Mara. Meu boa noite a todos presentes. Essa solicitação minha, eu acredito que já vem aí de muitos anos decorrentes. Eu estou no assentamento Floresta Branca há 12 anos, né, e sempre lá a necessidade de atender as crianças, os adolescentes e até o público adulto, né? Nós não temos lá nenhuma área de lazer, não, né, enfim, tinha o campo de futebol lá comunitário, mas ele acabou, o pessoal já não utiliza mais, até porque mesmo colocando, sendo atendida essa solicitação, precisa de uma pessoa que esteja disponível lá também para estar cuidando, né, fazendo a manutenção. Então, aí, decorrente a vários pedidos da comunidade, da população, da comunidade do assentamento, eu fiz essa solicitação. Obrigada, vereadora. Mais alguém? Coloco em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. A solicitação 004 de 2025. Indicação 004/2025. Autor, vereador, primeiro secretário, Devaneira Aparecido Piton. O vereador Devaneira Aparecido Piton, que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que seja elaborado um projeto de lei para a atualização da Lei Municipal número 905/2011, incluindo síndromes e doenças raras reconhecidas após 2011, bem como ampliando o benefício aos servidores que possuam pais acamados e que necessitem de cuidados especiais, garantindo a redução da carga horária sem prejuízo da remuneração. Justificativa. Senhora Prefeita, a presente indicação tem como objetivo garantir maior proteção aos servidores públicos municipais que enfrentam desafios no cuidado com familiares ou em sua própria saúde. A Lei Municipal número 905/2011 trouxe um importante avanço ao assegurar a redução da jornada para servidores com deficiência ou que possuem filhos com deficiência física. No entanto, desde a sua promulgação, diversas novas síndromes e doenças raras foram reconhecidas pela legislação e órgãos de saúde, tornando essencial a atualização da norma para incluir tais condições. No Brasil, o Ministério da Saúde tem se desempenhado em identificar e tratar dessas condições. Em 2019, o Sistema Único de Saúde, o SUS, incorporou tratamentos para 10 tipos de doenças raras, publicou 8 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas e habilitou novos serviços de referência para atender essa população. Embora não seja possível fornecer uma lista exaustiva de todas as síndromes e doenças mais raras reconhecidas após 2011, algumas das condições que receberam atenção especial incluem atrofia muscular espinhal, doença genética que afeta os neurônios motores, levando à fraqueza muscular progressiva, a doença de Fabry, doença genética rara que resulta no acúmulo de substâncias gordurosas nas células, afetando diversos órgãos, doenças de Niemann-Pick tipo C, doença genética para caracterização, doença genética rara, caracterizada pelo acúmulo de lipídios nas células, afetando o sistema nervoso central e outros órgãos, epidermolose bolhosa, grupo de doenças genéticas que causam fragilidade extrema da pele, levando à formação de bolhas e feridas, homocistinúria, doença metabólica rara que afeta o metabolismo de homocistenia, levando a complicações cardiovasculares e neurológicas, deficiência intelectual, condição caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo. A crescente demanda por assistência a idosos acamados demonstra a necessidade de estender esse benefício aos servidores que possuem pais em estado de dependência severa, assegurando-lhes também tempo adequado para os cuidados essenciais. A presente indicação encontra fundamentação jurídica e social, considerando os seguintes dispositivos legais e normativos. Na Constituição Federal de 88, em seu artigo 7º, inciso 20, que prevê a proteção do trabalho da mulher, especialmente em relação à maternidade e à família,
o que pode ser interpretado como uma garantia de condições adequadas para o cuidado de dependentes. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei nº 13.146, de 2015, que estabelece a promoção de igualdade e inclusão para pessoas com deficiências, o que reforça a necessidade de flexibilização da jornada para servidores que necessitem do tempo adicional para assistência a filhos ou familiares em condições de vulnerabilidade. Na Lei Orgânica da Assistência Social, no LOAS, a Lei 8.742, de 93, que reconhece a proteção à família e garantia de cuidados aos idosos e pessoas com deficiência como princípios fundamentais da assistência social no Brasil. Também pelo Decreto número 3.298/1999, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência e define categorias de deficiências, devendo ser atualizado conforme novas diretrizes médicas e científicas. Também no Estatuto do Idoso, da Lei 10.741/2003, que garante direitos à população idosa, estabelecendo a obrigação da família e do Estado na proteção e cuidado aos idosos, sendo este um princípio aplicável às relações de trabalho que envolvam servidores responsáveis por pais acamados. Diante desses fundamentos, sugere-se a elaboração de um projeto de lei que contemple a atualização do rol de beneficiários, incluindo síndromes e doenças raras reconhecidas após 2011 pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e outros órgãos competentes. A aplicação do benefício aos servidores que possuam pais acamados ou em estado de dependência severa, mediante comprovação médica. A manutenção do direito à redução da carga horária em 50% sem prejuízo da remuneração, conforme previsto na lei original. A implementação dessa medida garantirá maior dignidade e qualidade de vida aos servidores municipais, refletindo diretamente na eficiência e no bem-estar no ambiente de trabalho. Além disso, a adaptação da legislação municipal aos princípios constitucionais e às normas federais fortalece o compromisso do município com a inclusão, o respeito e a valorização dos servidores públicos. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2025. Devaneira Aparecido Pitão, vereador, primeiro secretário. Em discussão, a indicação 004 de 2025. Vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, aqui o vereador Adenir, colega servidor da Prefeitura Municipal também, sabe, né, do que nós estamos falando aqui em relação a esse apoio. Hoje nós temos uma lei municipal, que é a 905/2011, que ampara ao servidor ter uma redução na sua carga horária de trabalho, sem perca de remuneração, para atender a condição de que tenham filhos com deficiência física. Então, ele já tem, inclusive temos servidores que usufruem desse benefício da lei. E, assim, como aqui citado, né, já foram discutidos pela OMS outras síndromes e outras doenças que também geram dependências. Então, peço aqui ao Executivo que possa atualizar essa nossa lei, que contemple também outras pessoas com outras doenças que dependem exclusivamente, aqui eu falo que ela depende de um laudo médico, dizendo da dedicação que o cuidador precisa ter com o paciente, né, e quando o servidor, e possa, dessa forma, amenizar, né, e colocar à disposição esse servidor para cuidar, no dever que é dele de cuidar, né, tanto na questão do idoso, de uma criança, ou de quem for preciso, né, de um acamado. Claro que isso tem todo um trabalho a ser feito, um relatório, né, não é qualquer um que vai chegar e solicitar. Então, o Executivo vai formatar essa lei, incluir, né, dentro da lei que já existe, né, essas condições, favorecendo então também esses servidores. Nós sabemos e conhecemos de tantos servidores que às vezes tem um pai acamado e ele depende exclusivamente, esse pai depende exclusivamente do servidor para cuidar, né, às vezes não tem condição de pagar um cuidador, e eu tenho certeza que o Executivo, fazendo essa adequação à lei, ele está fazendo a inclusão social, como aqui citado. Mais alguém? Discussão? Em votação, a indicação 004 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Indicação 005/2025. Autor, vereador, primeiro secretário, Devaneira Aparecido Pitton. O vereador Devaneira Aparecido Pitton, que
A essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que faça alteração no inciso 5 do artigo 16 da Lei Complementar número 103/2017, a fim de incluir os beneficiários do benefício da prestação continuada, BPC, LOAS, na isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Justificativa. Senhora prefeita, a inclusão dos beneficiários do benefício da prestação continuada, BPC, LOAS, na isenção do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, é uma medida necessária e justa, que visa fornecer assistência adequada aos cidadãos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os beneficiários do BPC LOAS são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, muitas vezes idosos ou pessoas com deficiência que não possuem condições financeiras para arcar despesas básicas, como alimentação, saúde e moradia. A isenção do IPTU alivia parte do ônus financeiro dessas famílias, contribuindo para a sua subsistência e qualidade de vida. A inclusão dos beneficiários do BPC LOAS na autorização do IPTU promove a justiça social, ao considerar a necessidade de apoio aos mais vulneráveis. Essas pessoas já enfrentam inúmeras dificuldades em sua rotina diária, e a isenção do imposto sobre sua propriedade é a forma de mitigar parte dos desafios financeiros que enfrentam. O acesso a uma moradia digna é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal. No entanto, para muitos beneficiários do BPC LOAS, o pagamento do IPTU representa uma barreira para a manutenção de sua moradia. A isenção do imposto IPTU permite que essas pessoas permaneçam em suas residências, garantindo-lhes o direito à moradia adequada e segura. A inclusão dos beneficiários do BPC LOAS na autorizada do IPTU está alinhada com os princípios e objetivos da assistência social, que busca garantir a proteção social dos mais necessitados e promover sua inclusão e autonomia. Essa medida reforça o compromisso do Estado em proteger os direitos desses cidadãos e promover a sua inclusão na sociedade. É importante destacar que tal pedido já foi feito na gestão anterior por meio de indicação 001/2024, de 15 de 3 de 2024, e que demonstra a continuidade dessa demanda e a necessidade urgente de sua implementação. Diante desses argumentos, é imperativo que seja feita uma alteração no inciso 5 do artigo 16 da Lei Complementar 103/2017, para incluir os beneficiários do BPC LOAS na isenção do IPTU, assegurando-lhes o direito à moradia digna e contribuindo para a promoção de justiça social e da igualdade de oportunidades. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 dias do mês de janeiro do ano 2025. Devanira Aparecido Pitão, vereador, primeiro secretário. Em discussão, a indicação 005 de 2025. Vereador. Presidente, só acrescentando, né, essa indicação eu já havia feito ela no outro mandato, então reforçando aqui, espero que a prefeita tenha essa sensibilidade, né? Então a lei já existe. O que a lei atual diz? A lei diz que apenas as pessoas aposentadas, né, e que têm um imóvel têm direito à isenção. E assim, eu não vejo diferença, vereador Cleves, porque assim, a pessoa que recebe o BPC, de repente ela seja até mais necessidade, porque ela nunca teve contribuições, ela é um benefício continuado que ela conseguiu de momento, né? E ela não consegue se estender à isenção do IPTU. Ao aposentado se tem esse benefício, a pessoa que tem um BPC não. Então, assim, que possa ser olhado com bons olhos de fazer essa assistência a essas pessoas que necessitam também. Ah, mas o benefício ele pode ser cancelado. Pode, mas por isso o município faça uma regra dizendo, olha, todo início de ano tem que ser feito um recadastro para comprovar que a pessoa ainda continua recebendo o BPC. Então, espero que a prefeita tenha essa sensibilidade também de olhar por essas pessoas que recebem o LOAS e tenha a isenção do IPTU dentro dos parâmetros que aqueles aposentados também têm, que é de ter apenas um imóvel em seu nome. Mais alguém em discussão? Eu. Vereador Tenente. Só parabenizar aqui o vereador Devanir. Eu sou fiscal de tributos na prefeitura, vereador, e não esquecer que essas pessoas que recebem o LOAS, elas não têm direito ao 13º. Além disso, ocorre muito de quando a gente ir entregar o IPTU, essas pessoas que têm o LOAS,
eles falam, cara, como eu não vou ter que pagar, então eu vou ter que dar um jeito de fazer algum empréstimo. Além disso ainda, o que elas ganham hoje são R$ 1.518. E, geralmente, as pessoas que ganham isso, além de precisar de remédio, já estão numa fase bem avançada da vida, e não é fácil. Para quem ganha R$ 1.518, por exemplo, tirar R$ 350, R$ 450 no mês para poder pagar de IPTU. Só cumprimentando. Obrigado, vereador. Vereador Devanir? Obrigado, vereador Ademir. Na verdade, essa é a realidade, né? Destacando que a pessoa, para ela receber o LOAS, ela passou por um filtro de renda per capita de família, que não tem outras rendas de pessoas que trabalham na casa. Então, assim, não descartando, né, os beneficiários aposentados com a isenção de IPTU, mas, de repente, essas pessoas do LOAS, elas são mais ainda necessitadas que os aposentados, não desprezando o benefício que os aposentados têm em relação à isenção, né? Porque, de repente, lá o aposentado, ele é aposentado, o marido é aposentado, a esposa é aposentada, e eles têm um imóvel e usufruem da lei, e justo, porque a lei traz esse benefício. E lá naquela casa que tem o LOAS, é só ele que tem o LOAS, porque é feita uma avaliação e a renda é muito menor. Então, acho que a esse público, a essas pessoas, merece uma atenção. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 005 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Indicação 013/2025. Autor, vereador, primeiro secretário, Devanir Aparecido Piton. O vereador Devanir Aparecido Piton, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que viabilize a inclusão permanente das modalidades prova de laço, prova dos 3 tambores e cavalgada no calendário oficial das festividades alusivas ao aniversário do município. Justificativa. Senhora prefeita, considerando a relevância cultural, esportiva e turística das provas equestres para o município de Eldorado, propõe-se a inclusão definitiva da prova de laço, prova dos 3 tambores e cavalgada na programação oficial das comemorações do aniversário da cidade. Essas modalidades representam expressões autênticas das tradições locais e regionais, fortalecendo a identidade cultural do município, incentivando o turismo e fomentando a economia, especialmente nos setores do comércio, gastronomia e hotelaria. Além disso, promovem a participação ativa da comunidade, proporcionando lazer e entretenimento para famílias, competidores e visitantes. Ressaltamos que tais eventos já são amplamente reconhecidos e valorizados na região, atraindo grande público e contribuindo para a